Boa noite, estamos ao vivo aqui pelo Instagram para começar mais uma live hoje, quinta-feira, combinamos de dar início a ela às 8h30. Boa noite, Cris, chegando já aí na nossa live. Cristiane P. Coelho, boa noite, Eliane, boa noite, Rafael, boa noite, João Pedro. Puxa, muito bom tê-los aqui. Glyn, Inayara, muito bem, Douglas Milanês, mais conhecido como Dougrão o Urso. Muito bem. João, Jaila, Bruno, desculpe se eu errar aqui os nomes, as letras são bem pequenas e minha vista não está na sua melhor forma. Que alegria, muito bom tê-los para essa live nessa noite. Olha lá, o Pi, meu irmão, piloto. E aí, tá por onde, Pizão? Tá voando aí? Tem um irmão que é piloto da Azul. O negócio dele é ficar nos ares. Ele não gosta desse negócio de terra firme, de pé no chão. O moleque vive literalmente nas nuvens. Tá por onde hoje, Pi? Bom tê-lo aqui lá na live também. O tema de hoje é um tema interessantíssimo. Eu havia, no primeiro momento, pensado em falar sobre maturidade, personalidade madura, mas assim, eu não sei o que acontece com vocês. Vocês querem porque querem, né, a todo custo, a toda forma, falar somente sobre temperamentos. Olha lá, o Pi tá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Boa noite, Érica, boa noite, Basile. Poxa, o Thiago, será que é o Thiago Basile? Grande Basile! Eu e o Basile, nós somos atores junto há um tempo, ficamos aí 2 anos fazendo um trabalho de dramaturgia, né? Para quem não sabe, antes de me formar como psicólogo, quando eu ainda estava na faculdade, eu trabalhei como ator numa emissora de televisão. Poxa, Basile, que bom tê-lo aqui, satisfação. A Thaís, a minha amada, Vitor, de Julen, muito bem, puxa vida, já somos aí uma sala com 32 pessoas. É impressionante o que faz o Instagram. Eu confesso que durante alguns anos da minha vida eu fiquei viajando quase que diariamente para fazer algumas palestras em lugares inusitados, por todo canto, trabalhando diversos temas, mas nada se compara com a riqueza e com a preciosidade que é poder fazer uma live aqui no Instagram, pessoas de todo canto, pessoas desde aqui pertinho, né? A Thaís, minha esposa, que está a alguns quarteirões daqui de onde eu estou gravando, né? Até o meu irmão que está voando, está lá no Rio Grande do Sul, o Thiago Basile, que anos eu não via, pessoas de fora, vira e mexe, tem a Liane e o Rafa, que são 2 amigos meus que estão em Miami, né? Nos acompanhando por aqui. Excelente. Bom, eu ia falar sobre personalidade madura, mas a enxurrada de perguntas que vem sobre temperamento fez com que eu repensasse um pouco daquilo que iríamos trabalhar para de alguma forma pegar essa veia também dos temperamentos e não deixá-los órfãos, não deixá-los sem esse tema que vocês tanto almejam, desejam receber, que é a questão dos temperamentos. Eu falei personalidade madura, mas no fundo não é bem esse o tema. Não é bem esse o nome que se dá para essa realidade de uma personalidade que vai se tornando aquilo que ela deve ser, cumprindo com as suas exigências, cumprindo com a sua missão, realizando-se enquanto pessoa. O nome correto seria personalidade autêntica. Alguém que chega a um estado de maturidade, alguém que consegue chegar na excelência do seu agir, que consegue tornar-se de fato uma personalidade, se torna uma personalidade autêntica, torna-se ela mesma e não outra coisa. Mas eu coloquei personalidade madura porque hoje nós vamos também lançar o primeiro e-book, um e-book que surgiu de alguns stories que eu fiz por aqui, e o e-book é sobre maturidade e imaturidade. Então fizemos aí uma salada, misturamos tudo, maturidade, imaturidade, personalidade, temperamento, e é interessante porque isso tudo está dentro de uma proposta ontológica única. Parece uma enxurrada de informações, um monte de nome que a psicologia, a filosofia se utiliza sem muita correlação entre si, mas existe. Dentro da unidade que é a pessoa humana, unidade essa que é vivida numa pluralidade, essas 3 dimensões
encontram-se de forma íntegra, encontram-se dentro daquilo que é a pessoa humana, tanto a dimensão daquilo que é o caráter, né, e a maturidade, o que é o temperamento, o que é a personalidade. Mas enfim, eu quero começar explicando um pouco o que é a base da nossa personalidade, a qual nós damos o nome de temperamento. Me parece que é o que vocês querem ouvir, né? Eu não vou conseguir ficar lendo as perguntas que vocês estão fazendo aqui a todo momento, mas eu prometo que depois eu volto, vou lendo cada uma delas e na medida do possível vou respondendo. O que é o temperamento? O temperamento, nós precisamos ter isso muito claro, o temperamento é a estrutura básica. O temperamento é a base da personalidade, é o chão no qual pisamos, é o chão sobre o qual caminhamos nessa vida. Ela é isso. Se nós pudéssemos compreender o homem como uma grande síntese do universo, porque todos nós temos, né, o elemento mineral, o elemento vegetal, o elemento animal, o elemento espiritual, como a pedra nós temos o ser, como os vegetais nós temos a vida, como os animais nós temos a psique, e dentro de uma abertura da qual todos nós somos capazes, nós temos também uma dimensão espiritual, que na filosofia nós damos o nome de noética. Aonde se dá o temperamento? O temperamento se dá nessa dimensão mineral. O temperamento é uma estrutura fixa. O temperamento é uma estrutura fixa. E não se preocupem mesmo, não se preocupem em entender de uma vez por todas essa realidade chamada temperamento. Vai de forma paulatina, vai aos poucos. Por exemplo, uma das perguntas que me chegaram aqui é o seguinte: o que é o temperamento? Como eu identifico o meu temperamento? Como que se dá a questão dos aportes e dos predomínios? Assim, tenham calma. Isso é algo que merece uma atenção. É algo que merece paciência, uma entrega, um estudo sistemático e profundo, porque se a gente tentar esgotar toda a realidade do que é o temperamento, nós seremos reducionistas, nós incorreremos em riscos ontológicos de base filosóficas, sem dúvida nenhuma. Então assim, vamos diluindo. Cada semana, cada dia, vai pegando uma verdade a respeito dos temperamentos. O que eu quero falar para vocês hoje é o seguinte: o temperamento é essa estrutura fixa. O temperamento é o nosso jeitão. Sabe esse modo de ser que cada um tem? Esse modo de receber o mundo e de elaborar o mundo? A isso nós vamos dando o nome de temperamento. É como um filtro que faz com que nós consigamos receber o mundo dessa forma e não de outra. Isso é o temperamento. Mas a grande questão é a seguinte: o temperamento é o alicerce, é a base. Existe todo um edifício que deve ser construído. Existe todo um edifício que deve ser elaborado, que deve de modo laborioso mesmo, né, com esforço, com empenho, com entrega, ser edificado. E isso é começar a construir uma personalidade. Quando nós estamos tratando dos temperamentos, fique claro isso. Quando nós estamos tratando do temperamento, nós estamos dentro dessa dinâmica maior do autoconhecimento, dando um pequeníssimo passo, um primeiro passo, o passo fundamental, passo necessário, mas tão somente um primeiro passo. É como eu uso no curso em Rota, eu uso essa analogia, é como se nós estivéssemos naufragando, desejosos de encontrar uma ilha, desejosos de encontrar uma embarcação, desejosos que algum helicóptero pudesse vir e nos resgatar, e nós não encontramos nada senão tão somente um pedaço de boia. Opa, mas já é alguma coisa. Para quem estava se debatendo, para quem não conseguia nem lançar um olhar mais profundo no horizonte, tentando se situar no tempo e no espaço, porque ainda estava muito comprometido em simplesmente se manter vivo, em sobreviver, quem encontra uma boia, uma vez que está naufragado, já tem o suficiente para se aquietar, se acalmar, respirar e começar a olhar no seu entorno, começar a olhar para o céu, começar a entender aonde está o norte, onde se põe e onde se levanta o sol, onde estão as estrelas, começar a ter uma tranquilidade para pensar acerca de
onde ele pode ir, para onde deve se encaminhar. Algumas pessoas estão falando que está travando. Bom, se tiver ok, dá um joinha aí. É o terceiro comentário que enquanto eu falo aqui, eu leio sobre isso. Bom, lá pro Pi não está travando. Para quem tá ok e não está travando, só manda um joinha, só para eu ficar tranquilo e continuar desenrolando a ideia. Porque vai que eu tô falando e de repente aí para vocês não tá chegando toda a informação. Manda um joinha. Se estiver escutando legal, obrigado, Paula, mandou um joinha. Marcos, aqui não. Muito bem, seja bem-vindo. Bruno acabou de entrar. Bom, Tiana, aqui tá beleza? Muito bem, então vamos lá. Se começar a travar, por favor, me fala. Mariana, legal. Cristiane, Paty. Bom, vamos lá. Segue o jogo. Então, essa estrutura fixa é a base da nossa personalidade. É isso. Assim, não é muito mais que isso. Eu vou ler algumas perguntas que me mandaram. Em cima disso, a gente vai desenvolvendo o raciocínio da live de hoje. Uma das perguntas é a seguinte. O temperamento sofre influência do meio em que estamos inseridos? Não. Ele é uma estrutura fixa. Eu até brinquei na resposta, né? Ele é imutável, ele é intransferível, né? Ele é o que é, ele não muda, ninguém consegue tocar nessa realidade, ninguém pode mudar a substância do nosso temperamento. Ela não é impactada, não tem esse elemento dinâmico, não tem esse elemento de interação. Se dá interação, porque nós somos um ser de relação, mas enquanto temperamento, enquanto estrutura mineral, é evidente que não. Uma outra pergunta, melancólicos são mais insatisfeitos, difíceis de agradar, chatos e tudo mais? A pessoa que fez essa pergunta até riu dela mesma e falou, eu sou melancólica. É evidente que não. Na última live que fizemos sobre temperamentos, falei muito sobre os melancólicos porque eles têm essa sina, né? Eles acham que os outros temperamentos, os outros 3 temperamentos são melhores que eles. É evidente que não. Como que uma coisa que é o que é pode ser valorada? Se é mais, se é menos, se é boa ou se é ruim, se é pior ou melhor. Não tem essa. Como que eu, por exemplo, vamos lá. Eu falei que é uma estrutura fixa, uma base da nossa personalidade. Tente fazer algum tipo de comentário a respeito do chão. Chão esse que você agora pisa. Chão esse que agora a cadeira na qual você está sentada toca. O que você vai falar a respeito do chão? É bom ou é ruim? Não sei, tem gente que usa o chão para caminhar para lugares ruins. Tem gente que usa o chão como impacto. Tem gente que usa o chão como uma forma de agressão. Tem gente que usa o chão como uma forma de perdição. Tem gente que usa o chão para conseguir caminhar atrás daquilo que deseja, buscar, né, alguém a quem amar, buscar uma missão a realizar. Como que eu vou falar de uma estrutura que é fixa? A questão não é o temperamento, a questão é o que eu faço dele. Tem uma frase de Viktor Frankl, parafraseando Viktor Frankl, porque quando ele diz isso, ele fala a respeito de doenças, transtornos mentais e psicose, mas tem uma frase de Viktor Frankl que, parafraseando-o, podemos entrar muito bem nesse campo dos temperamentos, que é o seguinte. Viktor Frankl fala o seguinte, algumas questões são de cunho biológico, mas não necessariamente de cunho biográfico. Ou seja, algumas questões marcam a nossa biologia, porque, vamos lá, os temperamentos marcam tudo. Marcam o meu semblante, o meu olhar, a minha estrutura óssea, né, o desenho dos meus lábios, a minha forma de interagir com as pessoas. É evidente, eu tenho um temperamento específico e esse temperamento marca a minha estrutura biológica. Biologicamente eu posso dizer que, por exemplo, eu sou sanguíneo, posso dizer isso, posso afirmar com todos os Fs e Rs, mas isso não precisa se tornar uma questão de cunho biográfico no seguinte sentido: eu não preciso fazer disso o eixo central do meu discurso narrativo. Eu não preciso me esconder atrás do temperamento. Eu não preciso contar a minha história a partir do meu temperamento. Eu não preciso me tornar refém nem vítima do temperamento que eu tenho. Se eu fiz algo que eu não deveria, a culpa não é do meu temperamento, mas é da minha consciência que não está bem trabalhada, bem lapidada para conseguir fazer aquilo que deve. Se eu escolhi mal algo, é porque eu usei mal a minha liberdade, não me lembrando de uma segunda realidade que exige a liberdade, que se chama responsabilidade.
né? Uma pessoa perguntou, a vida financeira tem a ver com os temperamentos? Né? Os sanguíneos têm mais propensão a uma vida desregrada, a serem, né, pessoas que gastam excessivamente o dinheiro? Não, o nome disso é falta de virtude, falta disso é falta de prudência, é falta de justiça, é falta de uma educação financeira, não é o temperamento. Pode ter alguém que lide muito bem com o dinheiro e seja sanguíneo, um outro melancólico que tem uma estrutura, né, mais própria, né, dessa sua marca, e lida com o dinheiro de forma muito equivocada. Então, assim, não culpemos os temperamentos, não culpemos eles. Não vamos fazer dos temperamentos uma justificativa para o modo como está a nossa vida. Se um relacionamento nosso vai mal, se temos dificuldade com o nosso filho, se não nos identificamos bem com o nosso trabalho, o problema está muito mais na segunda dimensão, que eu já vou falar para vocês, que é o caráter, do que nos temperamentos. Tá? Então, é uma questão biológica, mas não precisa ser o eixo da nossa narrativa biográfica. É isso aí. Desde bem cedo, qual idade é possível identificar na criança o temperamento? Né, o piloto Felipe aqui perguntou. Piloto Felipe, desde sempre, desde que os pais tenham capacidade para fazer essa leitura. Eu sempre digo aqui que eu tenho 2 filhos, né, tá vindo um terceiro aí. O Tomás acabou de fazer 2 anos, fez 2 anos na semana passada, retrasada, a Catarina tem 3 anos. E eu consigo identificar o temperamento deles. Eu com a minha esposa já conversamos a respeito disso. A da Catarina, a coisa já está muito clara. A do Tomás, eu tô certo de que ele está no eixo mais baixo. Me parece que ele tem um elemento úmido, então possivelmente fleumático, né? Pela forma de interagir, pelo olhar dele, pelo sorriso, pela pele, pela textura, pela temperatura, dá para perceber. Então, se os pais forem habilidosos, piloto Felipe, dá para identificar muito cedo. As pessoas começaram a me mandar fotos aqui no Instagram, pediram para eu entrar no perfil e ver as fotos que elas já publicaram, para eu identificar o temperamento delas. Eu fiz isso com algumas, não vai dar para fazer com todas. Uma pessoa mandou, eu estou na dúvida se eu sou sanguínea ou melancólica. Eu fui lá, olhei as fotos dela e falei, olha, fique tranquila, assim, você é sanguínea, né, tá? Outra disse, eu estou na dúvida entre melancólica e fleumática. Olha, né, alegre, se você é melancólico. E no fundo é isso, a gente tem que se alegrar e comemorar o simples fato de descobrirmos o nosso temperamento, porque ao fazermos isso, nós encontramos essa boia. Nós começamos a nos apoiar em algo para pensar acerca da realidade, acerca de nós mesmos, com mais tranquilidade e com mais domínio e profundidade. Uma outra pergunta que mandaram aqui. É possível dominar as fraquezas de um temperamento a ponto de se portar como se tivesse outro? Essa pergunta, muito boa, muito boa. Sim. Nós temos um temperamento, mas nós não somos isso. Nós não somos isso. Nós temos essa marca. Mas o temperamento não nos controla. Nós não nos tornamos como uma marionete, como um fantoche dos nossos temperamentos. Isso é tão incrível que pessoas que começam a se exercitar para desenvolver um caráter forte, pessoas que começam a trabalhar profundamente, né, com elas mesmas, com muita honestidade intelectual, com muita assiduidade na busca de virtudes, elas começam a ser e a se mostrar muito mais para além do seu temperamento, apesar, independente do seu temperamento, do que de modo muito temperamental. Por exemplo, tem até um autor, se eu não me engano é o Royo Marin, que ele diz que tem 2 grandes grupos de pessoas que torna-se inviável, quase que impossível analisar qual é o temperamento delas, porque causa engano, causa dúvida, que são as pessoas muito virtuosas ou as pessoas que estão em algum processo de vício. Eu até comentei isso aqui numa live, né? Um professor que no final de uma palestra que eu fiz na UFSCar, um professor muito virtuoso, um senhor, assim, respeitado, chegou para mim e falou, olha, eu tenho muita dificuldade de você falando de temperamento, eu nunca tinha ouvido falar disso na vida, eu comecei a pensar agora, eu tenho muita dificuldade de me identificar, porque eu percebo que durante muitos anos, até lá a minha adolescência, início da fase adulta, eu era um temperamento específico, e aí ele falou o temperamento que ele achou que ele era, eu era fleumático. Mas hoje,
parece que eu não sou mais fleumático. Eu falei, olha, professor, é bem possível que você continue sendo fleumático. A questão é a seguinte, você foi desenvolvendo virtudes, você foi formando um caráter forte, você foi tornando-se uma personalidade muito autêntica, e isso fez com que o temperamento que antes marcava muito as suas vivências tornasse algo bem secundário. E no fundo é isso que tem que ser. Uma pessoa que é a todo momento o temperamento dela, que eu olho e com poucos minutos, pelo simples fato de ela se expressar, falar, ela já me comunica o temperamento dela, eu sei que ela ainda está dando os primeiros passos na formação de uma personalidade autêntica. Ela ainda não é ela mesma, ela ainda não conseguiu formar um caráter forte, hábitos, né, que a levassem à excelência. Ela ainda é regida, né, por essa primeira dimensão, por essa primeira base que é o temperamento. Então, uma pessoa colérica que é muito colérica, muito irascível, muito expansível. Um sanguíneo que é muito agradável, muito falante, muito distraído. Um fleumático que é muito tranquilo, muito pacato, muito reflexivo. Um colérico que, né, sente esse peso estruturante do mundo e também, né, vai como que contraindo de forma pensativa, né, fazendo com que o mundo o marque profundamente. Essas pessoas que se mostram muito temperamentais ainda não começaram a dar passos firmes, fortes, resolutos para a construção de uma personalidade. Porque quando isso se dá, torna-se muito mais difícil identificar o temperamento. A criação, pais, escola, uma outra pergunta aqui. A criação, pais, escola, interferem na formação do nosso temperamento? Não. Isso interfere na formação do nosso caráter. O temperamento é inatingível, é intransferível, ele é imutável, ele é o que é a estrutura fixa da personalidade. Ah, mas falam que, né, tem uma história interessante que São Francisco de Sales era muito colérico, mas no final da vida ninguém mais conseguia identificar o elemento colérico dele. É claro, ele foi ficando muito virtuoso, ele parou de ser irascível, ele começou a ficar dócil e amável, né? Ele equilibrou as suas paixões, começou a colocar a rédea e dosar, né, os seus temperamentos mais tempestuosos, e já não dava muito para identificar aquele homem colérico que a princípio era Francisco de Sales. O temperamento pode ser educado? Não. Não, nós podemos ser educados, o nosso temperamento não. Nós podemos educar a nossa vontade, nós podemos educar a nossa inteligência, nós podemos, né, trabalhar no campo dos comportamentos. Dos temperamentos, não. O Vitor mandou aí, que maldade. Né? Maldade do que, Vitor? Maldade com os coléricos? Eles são assim, eles são quentes, eles são explosivos. Estão falando que o Vitor deve ser sanguíneo porque ele criou uma empatia aí com os coléricos. Será que é isso? Vamos lá. Onde entendo melhor sobre os temperamentos? Aqui, fica aqui. Eu já falei, eu não vou ter pressa de explicar, embora eu queira fazer, e eu vou explicar isso no final, uma live muito interessante, muito formativa sobre os temperamentos. Mas assim, fica aqui, aos poucos a coisa vai se dando. Você vai juntando aí os retalhos, vai juntando as informações e isso vai se dando. Tem um livro muito bom, um livro do Dr. Ítalo Marcílio, Os 4 Temperamentos. Eu aconselho, se você ler todo esse livro ou fazer o curso dele, você também vai ter, né, uma compreensão muito profunda acerca dos temperamentos. Personalidade é o que somos e fazemos repetidamente? Não. Personalidade não é o que somos e o que fazemos repetidamente. O que nós fazemos repetidamente se chama hábito. O que nós fazemos repetidamente se chama caráter. Vamos lá então. A base mineral, a estrutura fixa mineral da nossa personalidade são os temperamentos. Se nós dermos, né, um passo, se nós caminharmos um pouco mais, nós chegaremos no caráter. Aquilo que eu vou fazendo repetidamente,
aquilo no qual eu estou submetido, o processo educacional, o processo escolar, a família na qual eu vivo, as pessoas com quem eu me relaciono, as atitudes que diariamente eu tenho, vão forjando o meu caráter. O meu caráter. Como dizia Aristóteles, aquilo que nós fazemos repetidamente vai imprimindo em nós uma marca como que indelével. Isso vai fazendo com que a gente comece a ter uma certa constância, que a gente se posicione de um modo no mundo e não de outro, que nós tenhamos uma visão e uma atitude específica que foi sendo como que condicionada a partir das repetições e repetições que nós tivemos. Isso é o nosso caráter. E a estrutura de cima, aqui eu estou simplificando muito. Eu confesso que para tornar isso tudo claro, para jogar uma luz nessa realidade, temperamento, caráter e personalidade, eu no curso em Rota uso 10 horas. Para nas últimas horas, assim, eureka, Então é assim que se dá o desenho, é assim que se dá a união dessas três realidades. Eu uso 10 horas, eu não quero ter a pretensão de em 40 minutos aqui resolver todo o problema, mas assim, aquilo que é o meu modo único e irrepetível de ser, aquilo que é como a minha digital nesse mundo, aquilo que é o meu modo de caminhar, de se expressar, e que faz com que eu torne-me autêntico, me torne eu mesmo, isso é a personalidade. Porque, por exemplo, caráter, esses hábitos, todos nós podemos ter os mesmos. Vamos supor, vamos colocar aqui alguns hábitos. Vamos fazer 21 dias, um desafio de 21 dias em que todo mundo vai praticar as mesmas coisas. No primeiro dia vai todo mundo tomar café sem açúcar, no segundo dia vai todo mundo tomar banho gelado, no terceiro dia todo mundo vai ficar sem reclamar, no quarto dia todos vão fazer um exame de consciência, no quinto dia todo mundo vai se envolver num trabalho social. Você entende que nós podemos fazer exatamente as mesmas questões? Trabalhar as mesmas virtudes? Só que, mesmo fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos comportamentos, eu vou me tornando algo distinto de você, que está convivendo comigo, tendo os mesmos comportamentos comigo. Por quê? Porque eu pego essa realidade chamada caráter e conforme a minha personalidade vai se apresentando, vai se dando a conhecer esse mundo, aparece um elemento de unicidade, de irrepetibilidade. Já não é uma massa, já não é qualquer um que faz. Qualquer um pode fazer isso, mas desta forma só eu, desta forma só você. Você chega num lugar e você percebe que aquele modo de arrumar a mesa é próprio daquela pessoa específica. Que aquele modo de entregar o relatório é próprio daquele funcionário. Embora entregar relatório todos nós possamos. Aquele jeito de escrever, aquele jeito de contar, aquele jeito de se empolgar, aquele jeito de abraçar, aquele jeito de marcar o mundo com uma realidade específica é próprio de uma personalidade, Eu não quero me estender muito nisso, eu sei que o tempo está passando, estão chegando aí várias perguntas, quero ler mais algumas e depois trazer uma questão bem interessante aqui para todos vocês. Essa pergunta aqui foi uma tremenda de uma sacanagem, no bom sentido, todo mineiro é sanguíneo? Não tem nada a ver, aí sim, todo mineiro desenvolve hábitos acolhedores, de empatia, que lembram o temperamento sanguíneo. Mas entende? Isso é o hábito. Você pode ter um mineiro evidente, muito melancólico, mas que você chegar na casa dele, por uma formação que ele teve, por uma vivência que ele teve, ele vai te chamar para tomar um cafezinho, ele vai pôr um pão de queijo para assar, ele vai querer te envolver, ele vai querer te tocar, ele vai querer conversar, ele vai querer se abrir, mas isso porque ele foi desenvolvendo esses hábitos de acolhimento que é muito próprio dos nossos amigos mineiros. Tem algum mineiro aqui na live? Se tiver, nos fale. Mineiros são demais, Pri? A Pri é casada com mineiro. E talvez nem seja sanguíneo. Muito bem. Eu quero usar uma analogia. Quero usar uma analogia muito rápida. É o seguinte, eu estou fazendo uma reforma lá em casa. Tá vindo mais um filho, a minha esposa está grávida, estamos esperando mais um filho.
e nós estamos construindo mais um cômodo. Então eu quero usar um pouco dessa realidade que eu tenho vivido nos últimos dias para explicar um pouco sobre temperamento, sobre caráter e sobre personalidade. A questão é o seguinte, o temperamento, eu vou ser um pouco, assim, eu confesso que eu vou ser um pouco simplista aqui, se tiver alguém perito na área, pode ter alguma discordância, eu vou aceitar na boa, mas é que eu quero usar uma metáfora que faça com que vocês comecem a vislumbrar, a desenhar o que é esse quadro de temperamento, caráter e personalidade. O temperamento, essa estrutura mineral fixa, é como o alicerce. O alicerce é o que é. Ele tem lá as sapatas, ele tem os ferros, ele tem o concreto, ele é o que é. Ele já dá um certo desenho para a casa, é evidente. Ele já coloca limites na casa. No alicerce está mais ou menos desenhado como que vai ser a casa. Onde vão estar as paredes, onde vão estar os cômodos, mais ou menos, a grosso modo, né? Porque você ainda pode fazer algumas pequenas mudanças, colocar uma drywall, fazer uma divisória que não tinha, né, mudar alguma questão lá na hora de erguer as paredes, mas mais ou menos ele já te mostra o que vai ser aquela casa, a dimensão, o tamanho, enfim, né, a altura, porque quanto mais alto, mais profundo precisa cavar. Isso é o temperamento. O temperamento mais ou menos nos diz quais são as nossas possibilidades. Como que pode se dar o nosso desenvolvimento. Mais ou menos, ele deixa lá uma marca, ele tem uma estrutura. Olha, sob essa realidade chamada temperamento é possível erguer uma casa. Tá, mas vamos erguê-la, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas, né? E vamos labutar. Vamos, né, bater concreto, vamos erguer os tijolos, vamos colocar mais ferros, vamos erguer as paredes, vamos chapiscar as paredes, vamos rebocar as paredes, vamos amaciar as paredes, vamos pintar as paredes, vamos colocar o gesso, vamos, né, assentar o piso onde é azulejo, vamos colocar azulejo e vamos começar a construir essa casa com muito suor, com muita entrega. Isso é como se fosse o caráter. O caráter começa a imprimir na nossa vida uma certa realidade que faz com que um edifício comece a ser construído. Aquilo que repetidamente eu vou fazendo vai me dando marcas, vai me dando estruturas, vai me dando estatura, vai me dando altura do que eu posso me tornar. Isso é, olha lá o Douglas falando, né? Brocas, sapatas, baldrames, né? Quem acompanha a obra sabe, é tudo isso aí. Isso vai marcando o meu caráter. A casa, depois de acabada, quando ela for habitada, porque uma casa não foi feita para ficar parada, para ficar vazia. O sentido de ser de uma casa é ter pessoas, é ter família, né? É virar uma república, é virar algum espaço que tenha pessoas vivendo diariamente lá, não é? Muito bem, colocamos as pessoas dentro da casa, colocamos uma família dentro daquela casa. A vivência daquela família, as relações que lá se estabelecem. Poxa, Milena, que alegria tê-la aqui. Milena Castro, puxa, eu tô com saudade de você, Miss, você precisa aparecer por aqui. A vivência daquela família, aquilo que começa a se dar dentro daquela casa, que vai marcando os horários, que vai, né, marcando as atitudes, que vai marcando o time, que vai marcando as capacidades de relação, que faz com que aquela casa não seja só uma estrutura de alvenaria, uma estrutura, né, de ferro, de areia, de pedra, de tijolos, mas que tem uma dinâmica própria, que só aquela casa tem, e que se dá a conhecer ao mundo. Isso seria a personalidade. Quando você entra na casa de uma pessoa, você já imagina que aquela casa tem um funcionamento próprio, não é como a sua casa. Talvez lá eles tenham um horário de dormir diferente do seu, talvez lá as refeições se deem de um modo um pouco singular, o modo de se portar, o modo de conversar, né, o modo de conviver. Onde que se convive? Se convive na sala de estar, se convive na sala de jantar, se convive no quarto, onde as crianças podem brincar. Eu preciso tirar o sapato para entrar nessa casa, eu posso entrar de sapato. Como que é? Como que se dá? Isso que é próprio daquela casa e que cada casa tem a sua dinâmica muito própria, isso seria como a personalidade. Estrutura, temperamento. O trabalho, as paredes, o caráter. A vivência daquilo que começa a se tornar único e irrepetível é a personalidade. Tentei desenhar isso aqui só para clarear, nós vamos voltar muito nesses assuntos. Estamos só começando, eu quero, né, falar disso de forma exaustiva.
Para quem estiver no Em Rota, isso vai se dar nas 10 horas, mas para vocês que acompanharem a live, na medida do possível, a gente vai tentando passar as informações necessárias. Ô, Elaine, a live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, eu já passo. Vamos lá, eu disse que fora a live de hoje, permaneçam aí porque agora a coisa vai ficar muito interessante. Fora a live de hoje, teriam algumas outras questões que eu gostaria de trabalhar dentro desse tempo de 1 hora. Porque a hora que der 1 hora, o Instagram nos derruba aqui, né? É a seguinte. Primeira, ficou pronto o e-book sobre maturidade. Eu fiz uma série de stories alguns meses atrás sobre maturidade. A equipe transcreveu, agradeço o Newton, o Guga, a Natália, todo mundo que se empenhou, né? A Thaís, né? Que ajudou também com a revisão, com ideias para esse e-book. Agora, há poucos minutos, o e-book acabou de ficar pronto. Até ontem de madrugada o pessoal ficou trabalhando na diagramação e tudo mais. E o e-book ficou pronto e está fantástico. Esse e-book eu não tenho o intuito de vendê-lo. Eu quero dá-lo. E eu quero dar para as pessoas que estão acompanhando o trabalho, que têm interesse nesse tema. Eu quero dar para você que está hoje nessa live. Se você tiver interesse em receber esse e-book no seu e-mail, mande cursoemrota.com, entre, né? cursoemrota.com/maturidade. cursoemrota.com, tudo junto, www.cursoemrota.com/maturidade. Coloque lá o seu e-mail, o seu celular, se você quiser, e o seu nome, e nós vamos disponibilizar no seu e-mail esse e-book. As pessoas que já participaram da palestra na hamburgueria que nós tivemos, uma palestra gratuita que eu dei aqui em São Carlos, as pessoas que em alguma campanha aqui do Instagram já mandaram eu quero, essas pessoas já vão receber. Mas para você que está na live hoje, caso tenha interesse, queira receber, é só entrar cursoemrota.com/maturidade e vocês terão isso, tá bom? Vamos lá, é o seguinte, as pessoas que têm feito o curso em Rota, esse curso presencial de 10 horas, eles têm ficado impactados. Se você entrar lá no site, você vai ver o testemunho de dezenas de pessoas. Por exemplo, tem um aluno do curso em Rota, foi da primeira turma, um engenheiro, assim, que ficou maravilhado. Ele falou, olha, durante anos, eu procurei compreender como que se dá, né, essa dinâmica própria da pessoa humana. Eu tentei entender, né, quem nós somos, onde nós estamos e para onde nos posicionamos e não conseguia. Eu não imaginava que seria possível ter um estudo sistematizado, um estudo organizado que desse ferramentas para isso. Né? Eu não sabia que de forma racional daria para construir algo que impactasse tanto a minha vida. Tem uma outra aluna, professora, veio até de outra cidade. Ela ficou encantada, ela levou o conteúdo do Em Rota para a sala de aula, começou a trabalhar o curso Em Rota com os alunos, formação de virtudes, desenvolvimento de personalidade autêntica, começou a fazer análise de temperamentos, né? Dentro da casa dela a coisa virou uma bagunça, começou a identificar o temperamento dos filhos, explicar como a coisa funciona, quais são os eixos, né? Da excitabilidade, o eixo da memória afetiva, né? Todo mundo foi se encontrando, falou que as discussões na casa dela ficaram muito interessantes. Tem uma outra aluna do Em Rota, ela está cursando Direito e ela falou, olha, eu não tinha ideia, né? Isso me marcou muito. Ela falou, eu não tinha ideia para onde eu deveria ir, porque eu não tinha ideia quem eu era. Obrigado por me ajudar a traçar a rota da minha vida. O curso, ele está todo organizado, todo sistematizado, para que todo esse volume de informações que eu tenho tentado trabalhar aqui com vocês possa ficar claro. Essas 10 horas faz com que aquilo que é a pessoa humana, as suas aspirações, os seus desejos, as suas potências, os seus hábitos, os seus atos, comecem a ficar claro na cabeça das pessoas, para que cada uma analise-se a si mesma e torne-se aquilo que deve ser. Tornar-se aquilo que devemos ser é a grande missão da nossa existência. Eu quero dizer a todos vocês o seguinte, e tem alguns alunos aqui do Em Rota, não me deixam mentir, 100% dos alunos
100% dos alunos, numa avaliação final que nós fazemos no curso, né, anônima, 100% dos alunos classificaram o curso em Rota como excelente. Isso tem ajudado as pessoas a viverem melhor os seus relacionamentos. Isso tem feito com que as pessoas encarem de modo diferente, com mais otimismo e protagonismo, as dificuldades que inevitavelmente a vida lhes coloca. Isso assim tem ajudado um grande número de pessoas. Porque quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei para onde eu vou, a minha vida toda, como um castelo de cartas, começa a cair, começa a ruir. A minha vida financeira começa a ser um grande problema, porque eu não sei o que eu almejo, eu não sei como dominar os comos para conseguir chegar nisso tudo. A qualidade de vida, assim, é algo que sofre um grande impacto, porque eu já não sei o porquê cuidar de mim mesmo, eu já não consigo lidar bem com as pessoas que estão no meu entorno, torno-me chato, torno-me mimizento, torno-me vítima de tudo, né? A vida torna-se pesado, a existência torna-se insuportável. Então assim, o curso em Rota vem devolvendo o protagonismo. O que eu quero enquanto psicólogo, enquanto filósofo, né, o que eu tento fazer na clínica e o que me deixa muito feliz de ver acontecer no curso em Rota é o seguinte: é devolver às pessoas a alegria de viver, é dar às pessoas a coragem para sofrer, é dar às pessoas um sentido para a vida, é mostrar para elas que é possível caminhar num eixo de realização de valores, que elas podem descobrir quem elas são, que nós não precisamos ser tão estranhos para nós mesmos. E nós estamos fechando a 3ª edição do curso em Rota. Quase uma centena de pessoas já passaram por esse curso e nós estamos fechando, né, nos próximos dias, até amanhã, hoje é quinta, até amanhã, sexta-feira, a última turma possível desse ano. Eu acho que esse ano nós não teremos condição de fazer um outro curso, mas agora, 5 e 6 de outubro, nós teremos uma turma e amanhã fecham as inscrições. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: para quem está assistindo a live de hoje, eu quero dar uma última promoção, uma última condição especial de pagamento. E ao fazer isso, eu quero bonificá-los, eu quero dar para vocês uma segunda realidade. Bom, qual vai ser a promoção para vocês que estão na live hoje? A promoção é a seguinte: se você quiser se inscrever hoje para o curso em Rota, para o próximo curso em Rota, você vai ter garantido 35% de desconto. Um curso que custa R$650, valor esse que pode ser parcelado em até 10 vezes, dá 10 vezes de R$65, né? Hoje com 35% de desconto dentro desse valor de 650. Mas para quem fechar o curso em Rota hoje, eu quero também dar uma segunda, um segundo presente, quero dar, né, um segundo atrativo, que é o seguinte: uma live exclusiva só sobre temperamentos. É isso que geral está querendo, né? É isso que está todo mundo perguntando. Eu quero pegar o tempo que for necessário, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e com esse grupo que estiver no Em Rota, né, que fechar hoje a inscrição para o Em Rota, eu quero poder colocar numa sala, numa live exclusiva e falar e tirar todas as dúvidas e ajudá-los a se identificar nos temperamentos, aplicar testes para que vocês consigam ter claro que vocês são. Eu quero dar essa bolha para vocês. Eu não consigo fazer isso com todo mundo, é evidente. O tempo que se gasta é muito grande, mas para você que fechar o curso em Rota hoje, eu quero poder fazer isso. Eu quero estar acompanhando vocês de forma personalizada, de forma muito próxima. Então, 35% de desconto hoje, mais essa live exclusiva sobre temperamentos. Você vai entrar cursoemrota.com/inscrição. Inscrição se escreve, né? Inscricão, né? Porque não vai ter o cedilha e o tio. Então, www.cursoemrota.com/inscrição, e lá, colocando os seus dados e fechando hoje, você tem 35% de desconto. Na verdade, vamos fazer o seguinte: não hoje. De agora são exatamente 21h15. Até 21h15 de amanhã, até as 9h15 da noite de amanhã, sexta-feira, então no período aí de 24 horas, vai ficar aberto essa promoção exclusiva para você que quer estar no curso em Rota. Eu gostaria que todos fizessem, mesmo.
As turmas são mais reduzidas, então inevitavelmente algumas pessoas ficam de fora, mas se você puder fazer, venha. Será na cidade de São Carlos, 5 e 6 de outubro, 10 horas de aula, das 2h30 da tarde às 7h30 da noite, no sábado, o mesmo se repete no domingo, das 2h30 da tarde às 7h30 da noite. E ó, se você terminar o curso e falar, olha, eu não gostei, eu apliquei isso durante 1 ou 2 semanas, mas para mim não fez sentido, eu não senti diferença, as pessoas que convivem comigo não sentiram uma diferença significativa, na hora, você me escreve isso e eu lhe devolvo o seu investimento. Tem uma moça, eu gosto muito dela, eu conheci ela no curso, a gente troca algumas mensagens agora. Ela falou que ela saiu do curso, aí passou 1 semana, 2 semanas, as pessoas no trabalho um dia chamaram ela e disseram o seguinte, fulana, viu, a gente precisa conversar contigo. Que igreja você tem frequentado? Ela falou, como assim, que igreja eu tenho frequentado? Nenhuma. Não, porque é impressionante, assim, a gente até achou que você começou a frequentar alguma igreja e se converteu, porque você mudou, você está mais leve, você não reclama das coisas, está gostoso a convivência com você, ou seja, elas tocaram na mudança dessa pessoa. Ela é uma grande divulgadora do curso em Rota, ela falou que vai fazer futuramente de novo. Por quê? Porque ela percebeu que em 10 horas ela teve uma transformação real e as pessoas que trabalham com ela sentiram essa diferença. Ou seja, a personalidade dela se tornou muito mais autêntica. O sentido de missão, o sentido de vida brilhou e ela deu passos e ela assumiu esse projeto existencial e pôde mostrar a diferença que isso causa na nossa vida, na vida familiar, na vida financeira, né, na vida de trabalho, em tudo. Então, você vai entrar lá, cursoemrota.com/inscrição e vai levar 35% de desconto, mais essa live exclusiva sobre temperamentos. E olha, é isso. A minha grande alegria é ter esse curso em mãos. De verdade. O fato de ter que vendê-lo, falar sobre isso tudo, fazer promoção, é porque é uma necessidade. Eu tenho gasto horas e horas e horas de dedicação exclusiva com leituras, com livros, com preparação, né, para conseguir dar esse curso. Então, é isso. Mas no fundo, o que me motiva, que é o que sempre me motivou, é o que fez com que durante anos eu saísse do trabalho às 6 horas da tarde, né, rodasse quilômetros, falasse com pessoas, fizesse palestras em diversas cidades, fosse para outros estados, né, fosse para Manaus, fosse, né, para a capital, fazer palestras, fazer formações. Por quê? Porque eu quero, com esse conhecimento na área da psicologia, com isso tudo que eu recebi de grandes mestres, de pessoas que fazem toda a diferença, eu quero poder transmitir e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, é isso. Se inscreva lá, leve essa live. A semana que vem, leva essa live. A semana que vem eu vou fazer uma live muito interessante com o psicólogo Rafael. Depois eu vou falar o tema para vocês, mas vocês vão achar muito legal. É sobre imitação e tudo mais. Tá 10. Eu faço o anúncio disso. Continue nos acompanhando. Façam aí as perguntas, né, na caixinha quando ela for aberta. Um prazer estar aqui com vocês. Passamos aí chegamos quase a 70 pessoas na sala, né? Muito bom, satisfação mesmo. Até a próxima, um forte abraço e para aqueles que forem corajosos mesmo, até o Em Rota.